Hora de agitar. Hora de curtir. Cabelos saudáveis. Coquetel de frutas Canechon. Os imóveis GGC continuam em circulação. Seja qual for sua situação financeira, a GGC tem uma solução sob medida. Confiança puxa amigos, muitos amigos. Estamos no mercado de consórcio há 18 anos, oferecendo segurança e pontualidade. Já entregamos mais de 40 mil veículos e outros bens. Por isso, pense bem antes de entrar para um consórcio. Converse com um dos nossos consorciados. E saiba porque somos, antes de tudo, profissionais. Consórcio Ponta. De ponta a ponta, o melhor consórcio. Belo Horizonte, Brasília. Em campo, o mascote da seleção. Ei, Pepsinho, mostra aí. Gol neles, Brasil! Pepsi, patrocinador oficial da seleção brasileira. A vida do caminhoneiro, os perigos da estrada, os segredos e as novidades das máquinas, os caminhos do transporte rodoviário no Brasil, debates, reportagens, entrevistas. Vem aí, TV Transporte, estreia sábado 31 de março, 11 da manhã. Guarde bem esse nome, Speed Peças, melhor atendimento, entrega rápida e menores preços em peças para toda a linha de veículos nacionais. Speed Peças, confira. Rua Ouro Preto 293, fone 337-5621. Saúde, um problema crônico em BH. Para resolver esse problema, a TBH já entregou vários centros de saúde à população. Até o fim do ano, 39 centros irão dobrar a capacidade de atendimento, junto com 2 policlínicas que estão sendo inauguradas. O Hospital Odilon Beren está sendo todo reformado e vai ganhar um pronto-socorro odontológico com funcionamento 24 horas por dia. TBH Fácil, é assim que sua infância aparece. É hora de definição de responsabilidades e de respeito ao direito de cada um. O Benji quer que essa seja a base da relação com seus clientes. Quem estiver se sentindo prejudicado pode passar em qualquer agência Benji para pedir esclarecimentos ou para reclamar por escrito, até do próprio Benji, junto ao Banco Central. Faça valer seus direitos. O Benji assume a sua parte. Se você está com o Benji, bom sinal. Promoção 90 na Jonag, para você abusar da moda. São 90 ofertas durante 90 dias. Use e abuse da moda Jonag em 3 pagamentos, sem juros. Viva 90, com Jonag. No Brasil Novo, você vai ver tudo às claras. Veja bem, a Ótica Odair está vendendo tudo pelo menor preço do mercado. É vender ou vender, não é demagogia, é preço baixo mesmo. Ótica Odair, mania de perfeição. Vôlei. Oferecimento Relógios Cosmos. Chegou a sua hora. Soviet by Cosmos. Almôndega sadia de carne de frango Bon Apetito. E com Pirelli, você sabe com quem anda. Atenção, emissoras da Rede Bandeirantes, para o top de 8 segundos. O velho do meu velho já dizia uma coisa que todo mundo já sabe de velho. A verdadeira pureza está no interior. De velho barreiro. Há mais de 100 anos. Quem toma sabe, quem sabe toma. Itália 90. Oferecimento Skol e seus revendedores e Dona Skol. Venha conhecer a nova linha Fiat 90 no seu concessionário. Nas grandes emoções, use sempre fluido para freios Bardal. Nova linha Sharp, Sharp é só ligar. E Tramontina, qualidade internacional. Uma fatia aqui, uma viradinha lá, esse franguinho vai ficar de arrasar. É Tramontina aqui, é Tramontina lá, para cortar, pegar, virar e espetar. Fatia grossa, média fina, se eu cortar com Tramontina, carne, frango, peixe, bife, é tão mais fácil cozinhar. Pega, corta, espeta, vira e mexe, garfo, facas com madeira, cada coisa em seu lugar. É Tramontina aqui, é Tramontina lá, para cortar, pegar, virar.
virar e espetar. É Tramontina aqui, é Tramontina lá, é coisa fina, Tramontina Na pro copa e na celular. cozinha, use sempre Tramontina. Vista essa camisa, vamos todos cantar a alegria da Copa. Verde e amarelo e muita vibração. Coração, chave é emoção. Chave dá prêmio, chave dá prêmio. Copa Chave de Prêmios. 10 automóveis, 10 viagens, milhões em prêmios, sorteios toda semana. Vista essa camisa no seu revendedor Chave. Chave! Olha que lindo. Mas você não ia comprar o outro? Sim, mas quando eu vi esse, olha o interior. Nossa, que painel lindo. Teto pré-moldado e o maior porta-malas do país. É, aquele outro não é assim. Esse aqui anda, tem um novo motor 1.6. Ah, quando eu dirigi... Então deixa eu dar uma voltinha. Não, porque não tem seguro, meu Tá querendo dizer que eu não sei dirigir? Não é nada disso, é porque já tá escurecendo. Olha, Dê uma voltinha no Prêmio CSL 90, você não vai querer comprar outro carro. A Costa Rica vai disputar na Itália 90 o seu primeiro Mundial como uma incógnita. Um mistério que Lazzaroni já decifrou. Pela primeira vez no Mundial, há pouco tempo, em 2 torneios que participou nos Estados Unidos. Copa Marlboro em Miami, depois em Los Angeles, teve um comportamento aquém daquele que vai participar no Mundial. Mostrou como qualidade um jogo aéreo, uma bola parada de peso, trabalhando em algumas jogadas treinadas e alguma fragilidade defensiva. Um futebol em determinados momentos até duro, e passa hoje por um momento de muita dificuldade. A saída do seu treinador, a vinda de um novo, que filosofia vai adotar. Então nós temos que continuar rastejando, continuar seguindo a própria Costa Rica, porque todo adversário merece de nós o maior respeito, mesmo que ele hoje se apresente mais frágil, mais fraco, vamos dizer assim, dentro do próprio grupo. Para que você não possa ser surpreendido amanhã, isso tem que ser uma constante. Na Seleção Skol, a grande jogada é participar. Pra ganhar, é só participar, bastando enviar o envelope. Escreva uma Skol, puxa outra, coloque no envelope. Concurso Seleção Skol. Caixa Postal 372, Rede Bandeirantes, São Paulo. Todo domingo, na Bandeirantes, TV a cores, vídeo. Brindes, vamos sortear. Cada carta vale para todas as semanas da promoção. E bem mais, no fim da promoção da nossa seleção. 2 automóveis, 2 Fiat zerinho. Seleção Skol, uma goleada de prêmios pra você. No meu carro, eu só uso fluido para freios Bardal. Nada desses fluidos comuns. Bardal é testado pelas mais rígidas normas internacionais. Graças a Deus. Se você não quiser morrer de susto, use somente fluido para freios Bardal. Nas grandes emoções, use sempre o fluido para freios Bardal. Itália 90. Oferecimento Skol e seus revendedores e Tome Skol. Venha conhecer a nova linha Fiat 90 no seu concessionário. Nas grandes emoções, use sempre fluido para freios Bardal. Nova linha Sharp, Sharp é só ligar. E Tramontina, qualidade internacional. Tecnos informa. A seguir, mais uma atração da Rede Bandeirantes. Tecnos Double Time, com cronógrafo e alarme. O charme de ser pontual em 2 lugares ao mesmo tempo. Atenção, emissoras da Rede Bandeirantes, para o top de 8 segundos.
Chegou Verona, a nova paixão da Ford. Os Rolling Stones estão de volta. Os melhores discos dos Rolling Stones agora em Compact Disc. Também em discos e fitas CBS. Boa noite. A partir desta terça-feira, o trabalhador que ficou sem emprego desde o dia 15 de fevereiro vai poder sacar todo o seu fundo de garantia em cruzeiros. A Caixa Econômica Federal autorizou os bancos a liberarem o total dos fundos em cruzeiros. Para conseguir retirar os recursos do fundo de garantia, o trabalhador deve comparecer à agência onde está a sua conta e provar que o dinheiro aplicado no over, poupança ou conta corrente é proveniente da rescisão do contrato de trabalho. O Jornal da Noite está começando. $28 mil funcionários da Auto Latina vão ficar em casa até o final de semana. Eles estão em licença remunerada. O IML divulgou o laudo oficial sobre a morte da professora Adriana Carenzi, em São Paulo. O Partido Comunista perde na Hungria depois de 40 anos no poder. Os comunistas perderam as eleições na Hungria. Estas foram as primeiras eleições livres em 4 décadas. O Partido Fórum Democrático Anticomunista conseguiu quase 25% dos votos. O governo da Lituânia não quer a presença de soviéticos por lá. A ocupação de edifícios públicos feitas por paraquedistas de Moscou foi considerada ilegal. O senador Edward Kennedy chegou em Moscou para conversar. Ele teme alterações no relacionamento entre a Casa Branca e o Kremlin. Recomeçam os combates em Beirute. O poderoso general A1 colocou sua pesada artilharia nas ruas, prometendo uma arma surpresa, capaz de mudar o curso da guerra civil no Líbano. A polícia sul-africana abriu fogo contra manifestantes negros em Joanesburgo. A passeata pediu o fim do monopólio do Partido Nacional Africano no poder. 8 pessoas morreram nos conflitos. O imigrante cubano Julio González assumiu a autoria do incêndio na discoteca Happyland Bronx, Estados Unidos. Ele garantiu que estava nervoso porque havia brigado com a namorada que era recepcionista no lugar. 87 pessoas morreram. O Instituto Médico Legal de São Paulo divulgou o laudo oficial sobre a morte da professora Adriana Carenzi, que morreu no último dia 20. O laudo reforçou a tese de que Adriana morreu por um único tiro, disparado pelo atirador de elite da Polícia Militar, Antônio Carlos Furlan. No Rio de Janeiro, um soldado da Polícia Militar matou Adriana Ceres Bueno, de 17 anos. A estudante estava na garupa da moto do namorado quando recebeu ordem do policial para parar. O motoqueiro não parou e Adriana morreu na hora. A ministra Zélia Cardoso de Mello recebeu empresários de quase todos os setores da economia em Brasília. A ministra ouviu muitas queixas, especialmente sobre a ação da polícia na fiscalização do Plano Brasil Novo. A Auto Latina suspendeu a produção nas 3 unidades da Ford e Volks em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Com essa decisão, 28 mil funcionários estão de licença remunerada até o final da semana. A General Motors também colocou 15 mil funcionários de licença remunerada. A Ródia de Santo André afastou cerca de 1.000 funcionários. Os caminhoneiros que estavam na estrada durante o anúncio do plano econômico não conseguem voltar para casa. Eles estão sem cruzeiros para abastecer os caminhões e as cargas são raras em Belo Horizonte. Na Bahia, o transporte de cargas está parado. 35 mil caminhoneiros entraram em greve. Eles querem um aumento de 180% no frete. O Parque Ecológico da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, foi adotado pela ESSO do Brasil. A empresa vai destinar uma verba de 9,5 milhões de cruzeiros para a preservação dos 9 mil hectares de mata brasileira. Dia de limpeza em Interlagos. As equipes começaram a arrumar as malas para voltar para casa. O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 chega ao fim, mas a polêmica em torno da reforma do Autódromo de Interlagos não. Hoje, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou por 32 votos contra 14 o parecer do Tribunal de Contas do município.
O tribunal considerou ilegal o contrato firmado entre a Prefeitura e a Shell. Pelo acordo, a Shell reformaria o autódromo em troca de 20 terrenos da Prefeitura. O Tribunal de Contas do município considerou o acordo ilegal porque não passou pela Câmara de Vereadores. O valor da obra, em outubro passado, orçado em 3,5 milhões de dólares, e que ao ser concluída chegou aos 18 milhões de dólares, também foi questionado. Eu fiz a consulta inicialmente ao Tribunal de Contas, já questionando a legalidade do contrato assinado pela Prefeitura com a Shell. Hoje, depois de muito estudar e examinar o parecer do Tribunal de Contas e as defesas feitas pela Prefeitura, eu estou absolutamente convencido, do ponto de vista administrativo, que o contrato é ilegal, e, portanto, ele deve ser sustado. Que se a prefeita Luísa Erundina não tivesse agido com a rapidez, com a agilidade com que agiu, o Grande Prêmio de Fórmula 1 não teria se realizado nem em São Paulo e nem mesmo no Brasil, já que outros países haviam se habilitado para realizar a prova. E para a Prefeitura desfazer o contrato com a Shell, terá que pagar à empresa o que ela gastou com a reforma do autódromo. A Prefeitura ainda não se manifestou, mas o presidente da Câmara de São Paulo acha que é possível um acordo com os vereadores. No período de 4 meses apenas, foi feita essa extraordinária reforma na pista de Interlagos. Eu acredito que isso será respeitada, a opinião dos vereadores, mas, claro, a Prefeitura ainda pode recorrer à Justiça e, por outro lado, é possível que haja um entendimento entre a Câmara Municipal e a Prefeitura, no sentido de que haja novo termo de cooperação, agora sim, com a prévia anuência da Câmara Municipal, modificando em alguma forma os termos do contrato com a Shell. O presidente Fernando Collor de Mello quer a Copa do Mundo de 98 no Brasil. Nessa segunda-feira, o presidente recebeu Ricardo Teixeira, da CBF, e João Avelange, da FIFA. Eles foram convidar Fernando Collor para assistir à estreia do Brasil na Copa da Itália. Fernando Collor disse que ia estudar o convite, mas aproveitou para sondar como a FIFA receberia a inscrição do Brasil para sediar a Copa de 98. A resposta da FIFA foi curta e breve, honrada, mas o Brasil precisa primeiro cumprir a carta de encargos. Os estádios, neste momento, não correspondem às necessidades da FIFA. Nenhum. As visitas que foram feitas para a Copa de 90 foram as mais decepcionantes possíveis. O jogador Toninho Cerezo foi operado na Itália e vai ficar pelo menos 3 meses sem jogar. O meio-campista brasileiro, titular do Sampdoria, sofreu ruptura dos ligamentos do joelho esquerdo e no jogo contra o Bolonha. E para a imprensa italiana, essa contusão pode afastar o jogador definitivamente do futebol. A queda no preço do ouro provoca muita tensão nos garimpos de Mato Grosso e no norte do país. Você vai ver depois dos comerciais. De Moraes. Querida, você é tão bonita, mas quando abre a boca, vira outra pessoa. Você quer fazer com isso? Você precisa usar Listerine diariamente para combater os germes que causam mau hálito e prevenir a placa. Mas eu escovo os dentes corretamente. Eu também, mas só o gosto forte de Listerine garante uma higiene bucal completa. Novo Listerine. Combate o mau hálito. Combate a placa. E agora, fingir? Eu te amo. Agora são 11 lojas da Casa do Rádio, vendendo sempre mais barato. TV Philips, 14 polegadas, 19.900 à vista. Casa do Rádio, o gigante dos preços baixos. No Brasil Novo, você vai ver tudo às claras. Veja bem, a Ótica Odair está vendendo tudo pelo menor preço do mercado. É vender ou vender. Não é demagogia, é preço baixo mesmo. Ótica Odair, mania de perfeição. No Vale Tudo é assim. Gente que entende do negócio. Compra, troca, vende móveis usados de escritórios e instalações comerciais para montagem de boutiques, supermercados, lanchonetes, açougues, bares. Vale
Tudo reforma e instala usados como se fossem novos. Pelas facilidades e preços no Vale Tudo, os negócios são rápidos e cordiais. Vale Tudo. Tereza Cristina 888, fone 4640511. Mais uma vez o antigo ditado de que a alegria de pobre dura pouco funcionou. O agricultor gaúcho, que ganhou sozinho o concurso 105 da Sena na semana passada, foi buscar seu prêmio de 25 milhões e 800 mil cruzeiros. Mas ele só encontrou 25 milhões e 800 mil cruzados novos. A direção da Caixa Econômica Federal de Caxias do Sul informou que os prêmios arrecadados antes de 16 de março serão pagos em cruzados novos. O ministro das Relações Exteriores do governo Collor começa seu trabalho no México. Francisco Rezec vai representar o Brasil na reunião do Grupo dos 8, países sul-americanos que apresentam propostas comuns de desenvolvimento. A situação do Panamá, suspensa do grupo há mais de 2 anos, será um dos temas da reunião. O Banco Central divulgou hoje a relação dos documentos que os pensionistas e aposentados terão que apresentar para sacar da poupança mais de 50 mil cruzeiros. O governo autorizou o saque acima do limite só para os aposentados e pensionistas que forem isentos do imposto de renda e que não tiverem outra renda. Por isso, eles terão que apresentar fotocópia que comprove a isenção do imposto de renda, comprovação de que não possuem outra fonte de rendimento tributado pelo imposto de renda e fotocópia da carteira de identidade e do SIC. Os documentos devem ser apresentados ao banco onde o aposentado tem sua poupança. E o mercado financeiro começa a semana com poucas mudanças. A taxa do overnight permaneceu nos 18% ao mês e 0,53% ao dia. O dólar no Black fechou a 50 cruzeiros para compra e 60 cruzeiros para venda. O dólar flutuante oscilou entre 38 cruzeiros para compra e 39 para venda. As bolsas continuam em queda. A de São Paulo caiu 6,6% e a do Rio 16,3%. BTN fiscal para amanhã vai valer 41 cruzeiros,0188. O grama do ouro fechou a 505 cruzeiros. Pois é, o Plano Brasil Novo provocou a queda no preço do ouro e prejuízos, tensão para os garimpeiros de todo o país. Nas zonas produtoras, o grama que custava 900 cruzados caiu para 300 cruzeiros. Na cidade de Alta Floresta, em Mato Grosso, as casas de compra e venda e as agências do Banco do Estado estão fechadas desde o dia 13 de março. E milhares de garimpeiros já abandonaram a cidade que comercializa de 3 a 4 mil quilos de ouro por mês. Na cidade de Peixoto de Andrade, também no Mato Grosso, o clima é de tensão. 2 pessoas já foram mortas e 100 mil garimpeiros e moradores da região estão sem trabalho e sem dinheiro. Sobrevoando os garimpos, é possível perceber que estão todos parados. Não há nenhum movimento lá embaixo. A imagem triste da destruição somada ao abandono preocupa. Na cidade, o número de garimpeiros desempregados aumenta a cada dia. Já houve 2 mortes aqui na tentativa de saquear este mercado, hoje guardado pela PM. Os garimpeiros estão revoltados, passam fome, não têm onde ficar, as ruas estão cheias e a onda de violência deve aumentar. Aqui em Peixoto de Azevedo, aqui na Amazônia, tem milhões e milhões de garimpeiros que não sabem fazer outra coisa a não ser garimpar. Está dando para continuar trabalhando? Não dá para continuar. A grama do ouro 300 pau não dá para continuar. Acreditamos que tem que dar certo, mas toda consequência, esse resultado tem que ser administrado. De que forma? Se o lastro nacional é o ouro, se o ouro que corresponde ao cruzeiro está desvalorizado, não adianta fazer um plano econômico, matar o povo de fome e depois simplesmente procurar o ouro. Se o ouro não tem preço, o cruzeiro não tem preço. Os índios das áreas que envolvem o projeto Calha Norte estão sendo convocados para o serviço militar. Essa denúncia foi feita pelo padre Gunther Kramer, membro do Conselho Indigenista Missionário de Porto Alegre. Mas o presidente Collor promete um governo de proteção aos índios Yanomamis e preservação da floresta amazônica. Depois de visitar na Amazônia o território dos índios Yanomami, invadido por milhares de garimpeiros, o presidente Collor autorizou o diretor da Polícia Federal a dinamitar mais de 90 pistas de pouso de aviões utilizadas pelos invasores, segundo dizem os jornais. A intenção é boa e a decisão de preservar os índios Yanomami e a Amazônia certamente encontrarão uma acolhida muito positiva fora do Brasil.
O caminho escolhido é que não parece muito feliz, porque para proteger a Amazônia e proteger os índios de uma violência, usar dinamite não parece muito adequado, não parece muito condizente com a realidade amazônica. Certamente haverá outros caminhos. E o novo secretário do Meio Ambiente, o professor José Lutzenberger, que tanto tem se destacado pelo encontro de soluções alternativas, poderá indicar ao presidente outras fórmulas, o reflorestamento ou outros caminhos. Agora, se o presidente de fato quer preservar a Amazônia e quer preservar os índios Yanomami, precisa também revogar imediatamente os 2 decretos do presidente Sarney que criaram áreas para o garimpo dentro do território Yanomami subtraído pela FUNAI. Isso precisava ser feito imediatamente também. Longe dos garimpos, tem muito brasileiro ainda com dúvidas sobre o plano econômico. Em São Paulo, filas imensas se formam em frente à Polícia Federal. É gente querendo esclarecimentos ou fazendo denúncias sobre desrespeito às medidas. Na Polícia Federal em São Paulo, a fila para reclamações começa cedo. O senhor ser o primeiro da fila, o senhor chegou aqui que hora? 7h30. São dezenas de pessoas com os mais diversos problemas. Fui demitido dia 9 e a minha homologação foi feita dia 16, tá? E foi pago em cruzados novos. Só que eu não posso sacar. Os técnicos do Banco Central, encarregados do atendimento ao público, chegaram às 11h10. Por que está começando a atender só às 11? Porque nós dependemos de técnicos do Banco Central e da Receita. Chegaram só agora? Sim, porque o horário deles é meio-dia, é horário de banco. Depois da espera, muitos casos são enviados para o Ministério do Trabalho, PROCON e SUNAC. Outros são atendidos pela Polícia Federal, como o caso desta senhora, que veio reclamar da ominte assistencial. Eu sou reembolsada em qualquer consulta, exame de laboratório, sou reembolsada imediatamente. E eu paguei o médico em cruzeiros, o laboratório, e eles estão querendo só me pagar em cruzados novos. Não tem os cruzeiros necessários para fazer o reembolso do associado. Então logo a empresa vai fazendo os cruzeiros necessários e vai começar a pagar novamente o sócio. E o superintendente da Polícia Federal em São Paulo disse hoje que o presidente Collor não fez qualquer pedido de blitz na empresa Folha da Manhã. Ele explicou por que foi instaurado o inquérito e garantiu que as irregularidades foram comprovadas. Nós estamos hoje de posse de 4 blocos de faturas e constatamos que 2 blocos são referentes a faturas emitidas no dia 15 de março em cruzados novos. E os outros 2 blocos referentes às mesmas faturas emitidas no dia 19 de março, já em cruzeiros, mostrando uma tentativa da empresa em transformar milhões, quase que mais de 200 milhões de cruzados novos em cruzeiros. Nós tivemos uma pessoa que fez uma denúncia disso daí na sexta-feira passada, foi feita a diligência, foi apreendido esse material e hoje chegaram-se à conclusão que houve uma violação da medida provisória número 53, no artigo 3º, item 9. E foi instaurado um inquérito policial para apurar a responsabilidade de quem determinou se fizesse essa troca de faturas de cruzados para cruzeiros. Nesse caso específico da Folha, qual vai ser a tramitação agora? Foi instaurado o inquérito policial e tem 30 dias para ser concluído. A autoridade policial que vai presidir, o doutor Lourenço, ele deve ouvir outras pessoas, fazer agora um laudo pericial de todo esse material, um laudo contábil, e acredito que dentro de 30 dias deve remeter o inquérito para a Justiça Federal, e aí sim, essa é a competente para dizer se é constitucional, se é inconstitucional. O secretário de redação do jornal Folha de São Paulo, Arthur Ribeiro, disse que a empresa apenas cumpriu normas baixadas pelo Ministério da Economia. Ele reafirmou que a empresa continua repudiando a ação da Polícia Federal. O presidente Fernando Collor de Mello vai retirar do Congresso as medidas provisórias que tratam do abuso do poder econômico. Você vai saber de tudo depois dos comerciais. Atenção contadores e empresários. Correção monetária de balanço, a Previsa é a solução. Razão auxiliar em BPN fiscal, depreciação, lançamentos contábeis, controle individual de bens. Previsa, há 12 anos corrigindo o seu patrimônio. 337-7644.
Deixe-se levar pelo melhor som. Quando o som é importante, o importante é ser signos. O Jornal do Brasil continua falando do Brasil. Quanto mais rápidas as mudanças, mais ágil, inteligente e seguro deve ser o seu jornal. Jornal do Brasil, o jornal que esclarece o Brasil. Hora de agitar. Hora de curtir. Cabelos saudáveis, coquetel de frutas Canechon. Você sabia que somente a Cromatel empresta um televisor a cores enquanto conserta o seu? Então anote este telefone, 332-2000. Cromatel. A emoção de dirigir uma SR cabine dupla você encontra na Santa Edwiges. Versatilidade, muito mais espaço e economia para toda a família nos vários modelos SR. Cidade e campo com o mesmo conforto e o atendimento impecável de quem realmente entende e gosta do que faz. Santa Edwiges, o caminho certo para o bom negócio. Representante exclusivo das cabines duplas SR para toda Minas Gerais. Na segunda semana do Plano Brasil Novo, o verbo consumir volta a ser conjugado. Em São Paulo, o comércio teve uma segunda-feira muito movimentada. Com a falta de dinheiro no mercado, os lojistas estão criando 1000 facilidades para recuperar as vendas. Eles baixaram os preços, estão dando descontos e ressuscitaram o antes indesejável cartão de crédito. Alguns magazines, além de ampliar o prazo de pagamento, também baixaram os juros para as compras a prazo. Baixar não baixa mais, porque já está bem baixo, viu? O que vai acontecer é o contrário, vai explodir a venda, viu? O consumidor está gostando, mas acha que ainda não está bom. Está muito caro e eu vou esperar baixar mais um pouco. Eu tenho reparado que, além de abaixar um pouco o preço, está sendo mais fácil de comprar porque está sendo em 3 vezes, né? Bem, vai depender de cada segmento. Se aqueles que têm estoques maiores precisarem refazer o seu caixa, vão procurar vender com preços mais baixos ainda essa semana, talvez até mais baixos. E o mercado de imóveis também começa a reagir. Em Curitiba, no Paraná, o número de imóveis para alugar aumentou consideravelmente neste fim de semana. Antes do Plano Brasil Novo, o mercado de locações em Curitiba estava praticamente parado. Os proprietários preferiam deixar os seus imóveis fechados a alugar e perder com a inflação. Mas hoje a situação está mudando, as ofertas de aluguéis estão aumentando. O presidente da Associação de Administração de Imóveis acha que as medidas econômicas são benéficas, tanto para o proprietário como para o inquilino. O proprietário, porque ele vai ter o valor dele realmente dentro dos padrões de mercados sem uma inflação alta. E o inquilino, porque aumenta-se o número de ofertas e, evidentemente, aquela dificuldade que ele tinha em encontrar o imóvel vai se tornar mais fácil. E depois do susto do Plano Brasil Novo, aumenta as vendas de um produto que antes nunca esteve tão em alta no mercado, os cofres. Em Curitiba, no Paraná, a venda de cofres já subiu 50%. A população decidiu guardar o dinheiro em casa e, para maior segurança, os cofres são a solução. Eles servem a todos os tipos de clientes e os preços variam de 1.800 a 54 mil cruzeiros. E para os vendedores, o perfil do comprador já não é o mesmo. Geralmente os compradores de cofre eram pessoas jurídicas, empresa, posto de gasolina. Hoje, as pessoas físicas têm procurado muitos cofres, consultado os preços e até se surpreendem pelo baixo valor de custo de um cofre, em relação ao que pode perder se não ter o cofre em casa. Agora, essa solução de guardar dinheiro no colchão está preocupando o presidente da Febraban, Léo Cochrane. Ele disse que as pessoas deixaram de procurar os bancos e isso está diminuindo a quantidade de dinheiro disponível no mercado. E quem não tem onde guardar, troca. No Rio de Janeiro, a irreverente Confraria do Garoto estabeleceu um verdadeiro câmbio negro de dólares, cruzeiros e até bananas. A Confraria do Garoto baixou medida provisória e trocou o dólar por cruzeiro. O AI-13 determinava que todos os membros da entidade deveriam ajudar os menos favorecidos. Para isso, eles trocaram os dólares guardados embaixo da cama pela nova e forte moeda, o cruzeiro, na base do elas por elas. A operação de câmbio, chamada Bota Fora, foi na porta deste banco, considerado o maior credor do país. Na fila, haviam trabalhadores, aposentados, professores e desempregados. Para realizar a operação, era necessário apresentar comprovante de renda, com um limite fixado em até 2 salários mínimos.
Já os motoristas de ônibus, especuladores, políticos, corruptos e sonegadores tiveram que ficar de fora. Nós estamos a 3, já caiu para 1 cruzeiro e ainda está dando direito à banana. O governo consegue botar o dólar a preço de banana? Talvez não, isso é uma tarefa da confraria, entendeu? Agora, a brincadeira tem hora, é vencer ou vencer. Agora, que essas medidas têm que dar certo, vão dar. O Ministério da Economia cria grupos especiais de política setorial. Eles substituem as câmaras setoriais. Os 4 primeiros grupos irão funcionar nas áreas de construção civil, transportes, bens de capital e agricultura. Na agricultura, por exemplo, eu vou discutir desde os insumos até os preços de garantia, as condições de crédito, até as condições de comercialização, às vezes, do produto colhido, para encadear, interagir os diversos segmentos da sociedade nas políticas setoriais. Nós pretendemos fazer uma coisa mais verticalizada, quer dizer, eu vou discutir tudo, ou seja, impostos, créditos, preço, condições de preço dos insumos, a montante, a jusante, os preços que compõem o complexo. Eu acho que é uma coisa mais sofisticada, quer dizer, mais abrangente do que as câmaras setoriais. Terminou ao meio-dia o prazo para a entrega de emendas ao Plano Brasil Novo. Das mais de 2.000 apresentadas, a maior parte é para mudar a medida provisória 168. Ela trata da reforma monetária e impõe limites ao saque da poupança. Agora, as emendas vão para uma triagem nas comissões mistas. O relator de cada comissão tem até sábado para dar o parecer. Depois, as medidas emendadas ou não passam pelo plenário. O Congresso deve votar tudo até 15 de abril. Bem, os empresários não precisam mais protestar contra as prisões, não é mesmo, Dori? É isso mesmo. Para o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, as 2 medidas provisórias que tratam do abuso do poder econômico eram inconstitucionais. E o presidente Fernando Collor decidiu retirar as 2. Agora as medidas só serão leis depois de aprovadas pelo Congresso. O que vai ser projeto de lei e o que vai ser medida provisória? Olha, as medidas provisórias em vigor, elas contêm uma parte penal e uma parte processual. Vai ser mantida na nova medida provisória essa parte processual adjetiva, como dizem os juristas. E a parte penal substantiva, que se refere a penalidades propriamente ditas, multas, etc., isso será contemplado através de projeto de lei que está sendo ultimado para ser enviado em caráter de urgência urgentíssima à Câmara dos Deputados. A retirada das medidas provisórias sobre prisões sem fiança não vai deixar o governo desarmado para enfrentar sonegadores, para enfrentar estabelecimentos comerciais que aumentem abusivamente os preços. A retirada das medidas vai acontecer simultaneamente com o envio ao Congresso de projetos de lei que entrarão em vigor uma vez aprovados pelo Congresso, transformados em lei definitiva, o que evita o risco de uma prisão efetuada agora ser amanhã considerada injusta pelo fato de a lei que autorizou essa prisão não ter sido confirmada pelo Congresso. Na verdade, é um intervalo muito pequeno esse em que o governo vai ficar sem esse poder de prender, mas ele deve ficar com o poder de multar, porque a multa pode ser devolvida, enquanto que a injustiça de uma prisão é muito difícil de apagar da memória daquele que a sofreu. Não foi, na verdade, um recuo do governo, foi um avanço do governo no sentido de um melhor entendimento com o Congresso e com a sociedade. Uma entrevista exclusiva com o senador tucano Fernando Henrique Cardoso. É o que você vai ver depois dos comerciais. Este é o Cadete GS90. Este é o Cadete GS90. Iguais. Você pode encontrá-los em qualquer concessionária GM do país. Mas eu fico com este, porque este vem com a experiência e o atendimento no Motorauto. Motorauto. Há 33 anos tornando absolutamente diferente o absolutamente igual. Depois de escolher o carro, escolha a concessionária. Isso faz muita diferença. Atenção, não basta ser elegante, amigo, os pés ao pescoço, não, 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 não. Olha, seja elegante por inteiro, pra sua calvície, Interlace Belo Horizonte. Fone 224-6709.
Na Loquigel, você aluga as máquinas para a sua obra, ganha tempo, reduz custos e assistência imediata com a troca de qualquer máquina variada. Depois, é só devolver o material. Simples, não é? Loquigel, locadora de equipamentos. Marceneiro, este mês a Replaque renova o seu estoque vendendo a preços abaixo do custo, grande variedade em chapas de fórmica texturizada e brilhante. Economize comprando agora na Replaque, Rua Dona Alexandrina, 66, pertinho da Catalão, fone 462-6167. Eu morro de vergonha quando escuto por aí que lugar de mulher é na cozinha. Eu morro de vergonha quando eu vejo que as pessoas querem determinar o lugar e a função da mulher na sociedade. Eu morro de vergonha de ver a humanidade tão indigna, porque ainda não descobriu a dignidade nem da mulher e nem do homem. Mas eu morro mesmo de vergonha de em 1990 ter que ver aqui, na televisão, uma mulher para te dizer isso. Mulher e homem, imagem de Deus. O limite para a retirada das cadernetas de poupança será de 300 mil cruzeiros. Isso se a proposta do senador Fernando Henrique passar pelo Congresso. Senador, como é essa sua proposta? Minha proposta é o seguinte: até hoje, apesar de que todos nós temos um CPF, quer dizer, o cadastro de pessoa física, o governo não usa esse CPF para saber quantas poupanças cada indivíduo tem, quantas aplicações diferentes as pessoas têm. Então eu estou propondo o seguinte: tudo que foi bloqueado em cruzados novos entraria para uma única conta, chamada conta de conversão, no banco que você escolhesse. E aí você joga todos os seus dinheiros bloqueados, seja da poupança, seja da conta remunerada, seja da conta corrente, seja do over, fica lá. Sobre esse total, o governo autorizaria que até 300 mil cruzeiros fossem liberados em parcelas, em 5 parcelas. De tal maneira que não se tivesse mais do que dinheiro de hoje, 60 mil cruzeiros por mês. Qual é a vantagem disso? Primeiro é que repõe a confiança do poupador, o pequeno poupador. O que você pode dizer? 300 mil cruzeiros é muito dinheiro. Mas às vezes depende como. É muito se a pessoa pôs no mês. Mas se foi 2 anos de dinheirinho ali suado para comprar uma casa, um automóvel, não sei o quê. Você vai transferir a liberação para daqui a 18 meses? As pessoas ficam com desconfiança na instituição financeira, na poupança. Você sabe que daqui a pouco tempo você vai começar a ter alguma parte do seu dinheiro, você já fica com confiança. Você pode até pegar aquele dinheiro e botar de novo na poupança. Né? Na poupança em cruzeiros dessa vez, ao invés de gastar. E ao invés de ter um impacto de uma vez, o impacto dilui, porque nós temos a preocupação de manter o plano. Mas será que essa devolução aí mesmo sendo parcelada, não vai provocar aí uma corrida às lojas e até mesmo um movimento de especulação? A razão pela qual nós temos que negociar. Quer dizer, o governo tem que mostrar os dados, o Banco Central tem que dizer, não, 300 mil não dá 200 mil, não pode ser em tanto tempo. Tem que haver um processo de entendimento. Essa é a função do Congresso. 300 mil cruzeiros não foi uma soma arbitrária. Eu pus 300 mil cruzeiros porque isso são 10 mil BTNs. E o governo sempre garantiu até 10 mil BTNs. Tem até anúncios na televisão de alguns bancos oficiais, dizendo, põe que o governo garante. E agora, de repente, não garante nada? Então, esse é o limite mínimo. Além do mais, 10 mil BTNs é aquilo que isenta o imposto de renda. Mas, senador, por falar em ajustes aí, o PSDB tem alguma proposta em relação ao salário? Temos. O PSDB tem algumas propostas, porque o governo falou, mas não escreveu na lei a regra de ajuste do salário no futuro. Como é que vai ser? É preciso que haja pelo menos uma simultaneidade entre a meta proposta da inflação, ou seja, vamos dizer, em maio a inflação vai ser 15%. Então nós temos que ter um ajuste de salário nesse mesmo nível. E depois tem que ter um índice para saber se a inflação foi 15 ou foi 20. Se foi 20, como é que repõe os 5%? Há um problema do resíduo. Isso é uma questão complicada. Há algumas alternativas, nós também estamos propondo, os sindicatos vão brigar. E nós temos uma preocupação com o salário mínimo. O salário mínimo, depois de muitos anos de luta, o Congresso aprovou uma lei que garantiu o reajuste do salário mínimo real, o aumento do salário mínimo real. É preciso deixar mais bem claro que também com esse plano o salário mínimo vai ser preservado. No caso, por exemplo, das propostas que o governo tem em relação ao corte das despesas do Estado, extinção de empresas, demissão de funcionários, nós sabemos que o Congresso tem fortes setores bastante corporativos, bastante defensores de setores. Né? O senhor espera que o Congresso vá resistir na redução das despesas ou o diálogo vai ser mais fácil, vamos dizer? Não, eu acho que o Congresso hoje tem que sentir o que o país quer. O país quer enxugar a máquina. Né? A máquina administrativa, que está muito pesada, muita mordomia, muita duplicação de funções. Então, a atitude do Congresso ou é essa ou está mal.
Por exemplo, do Código de Conduta dos Funcionários Públicos que foi posto aí. Quase tudo já estava no documento. Menos uma medida que é boa e que nós vamos aprovar. É que se a pessoa acumular e essa acumulação for ilegal, ele faz uma infração e é penalizado. É crime. Isso nós achamos correto. Né? Com relação às empresas, nós achamos que é preciso realmente fechar algumas delas. E não só empresas, parte da administração pública. Agora, o limite é o arbítrio. O governo também não pode fechar só porque resolveu fechar. Tem que explicar por que fecha. A democracia é isso. Quer dizer, se o governo quer fechar, ele vai lá, manda a medida e explica. Ou nos convence ou não fecha. Demissão vai haver. Não é só na empresa privada também vai haver demissão. Vão ser meses duros no Brasil. Mas todo mundo sabe que esses meses duros seriam necessários para conter a inflação e para abrir uma perspectiva de um mercado que funcione de novo com força, que reempregue todo mundo. Quanto mais depressa passar por esse evento, melhor é. Senador, o Congresso pode criar problemas para essa privatização das estatais e até mesmo para a demissão de funcionários? O Congresso agora tem uma oportunidade de crescer perante a opinião pública. Como é que ele cresce? Primeiro, não negando ao Executivo aquilo que é justo, que o povo deseja, para poder mudar o Brasil. E segundo, é evitando que o Executivo, ao utilizar esse instrumento, se torne um Executivo arbitrário. Porque nós lutamos 20 anos contra uma ditadura militar para depois, pouco a pouco, desrespeitar a Constituição. Ou nós, no Brasil, acreditamos que a Constituição é sagrada, é para valer, ou então não vai haver democracia. O senador Zé Richa, hoje mesmo, propôs que uma antecipação do plebiscito de 93 para 90, já temendo um possível fracasso do plano e uma situação de instabilidade institucional. O senhor concorda com isso? Eu acho que é um pouco cedo para nós estarmos propondo emenda parlamentarista. A posição do PSDB era a seguinte, na campanha eleitoral do senador Mário Covas, ele propôs a antecipação. Então, se ele fosse eleito, ele estaria respaldado para antecipar. Quem ganhou foi o presidente Fernando Collor, que é parlamentarista, declarou que é parlamentarista. Eu acho que nós não podemos, como Congresso, esvaziar os poderes presidenciais antes da hora. Eu acho que eu sou parlamentarista, acho que essa alternativa existe, mas eu acho que se nós jogarmos o parlamentarismo já, nós vamos queimar aí uma boa causa por precipitação. Mas que o meu amigo senador Zé Richa, eu entendo que ele esteja alguns anos à nossa frente, mas é melhor que a gente faça um meio termo, nem 93, nem 90. Daqui a pouquinho vai chegar o momento do parlamentarismo. Senador Fernando Henrique, muito obrigado então pela sua entrevista e boa noite. E o Jornal da Noite termina aqui. Nós estaremos de volta amanhã, logo após o Hollywood in Concert. Até lá e uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. ZYA 720, Canal 7, Rede Bandeirantes, Belo Horizonte. Canal 11, Congonhas. Canal 6, Barão de Cocais. Bandeirantes, Minas.